Fala galera, olha só, esse vídeo aqui é para a gente resolver a questão de número 7 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, tá? Lembrando que o vestibular da UERJ de 2018 aconteceu em 2017. Quem faz a prova em 2017 é para ingressar na Universidade da UERJ no ano de 2018, tá? Esse aqui é o segundo EQ, segundo exame de qualificação, questão de número 7, é a primeira questão de física. Vamos dar uma olhada nela aqui. Lucy, no caso aqui, Lucy é uma ancestral nossa, tá? Na prova tem um textinho lá sobre a Lucy, mas não tem necessidade de colocar aqui não, beleza? Lucy morreu há 3,2 milhões de anos e o tempo de existência da espécie humana é de 200 mil anos. Para comparar esses intervalos de tempo, admita uma escala linear na qual 3,2 milhões de anos correspondem a 4 metros de comprimento, tá? Nessa escala, o tempo de existência da espécie humana em centímetros é igual a. Então, olha só, criei aqui um sistema bem simples, beleza? O sistema é o seguinte: essa linha tracejada nos indica a passagem do tempo. Essa linha é a passagem do tempo e o tempo aqui passando para a direita. Essa seta indica que o tempo passa para a direita, beleza? E aqui, teoricamente, aqui seria o marco zero, tá? Do nosso tempo, seria aí, teoricamente, o início de tudo, onde tudo começou, aonde todo o universo surgiu, beleza? Esse tempo aqui está na escala de anos, na escala não, né? Na unidade de anos, tá? Lembrando que anos não é unidade de tempo no sistema internacional, mas aqui não tem problema. Nós lidaremos com a unidade ano, beleza? Então aqui o nosso tempo passando para a direita, tá? Eu já vou deixar de antemão que esse esquema aqui não está dentro de escala, beleza? Mas, de acordo com esse esqueminha que eu criei bem simples, dá para a gente entender e resolver o problema, tá? Nós estaríamos aqui, tá? Partindo do princípio de que hoje não, né? O dia no qual eu gravo esse vídeo está no ano de 2020, tá ok? Não sei quando você vai assistir a esse vídeo aí, mas o ano de 2020, no caso, foi terrível. Se você estiver me assistindo aí no futuro, 2030, algo do tipo, terrível o ano de 2020, tá? Então, a gente vai partir do princípio que nós estamos aqui, ok? Em 2020, tá? E aí, no caso, se nós olharmos para a esquerda, né? Se nós estamos aqui e se nós olharmos para a esquerda, nós olhamos para o passado, tá ok? Então, quanto mais para a esquerda, mais para o passado nós estamos olhando, mais próximo do marco zero do tempo nós estamos olhando, tá ok? E aí, quanto mais para a direita, mais seria aí, digamos, o nosso futuro, beleza? E aí, o que que o problema fala? O problema fala que Lucy, que é uma ancestral nossa, tá? Morreu há 3,2 milhões de anos atrás, tá ok? Lucy morreu há 3,2 milhões de anos atrás. Lembrando que esse esquema aqui está fora de escala, então esse 3,2 aqui muito próximo do zero é um pouco estranho, mas relaxa, dá para entender aqui o nosso problema, beleza? E aí, o que a questão fala, né? A questão fala que a nossa espécie, né, a espécie humana, começou a existir há 200 mil anos atrás, tá ok? Então, aqui seria, entre aspas, o nosso tempo presente, né? Aqui o nosso tempo passado, 200 mil anos atrás, que foi o início de existência da nossa espécie humana, né, no caso, e aí ali o período de morte da Lucy, né, que é a nossa ancestral, há 3,2 milhões de anos, ok? O problema fala que nessa escala de tempo, né, nessa escala de tempo aqui que nós criamos, esse comprimento de 3,2 milhões de anos
aos dias atuais corresponde a 4 metros, tá ok? Então, nessa escala linear que criaram lá no problema, de hoje, né, no caso de 2020, a 3,2 milhões de anos, nós temos um comprimento de 4 metros e o problema pede para você calcular, né, esse espaço aqui, né, de 200 mil anos atrás até os dias atuais. Então, nessa escala, qual é o comprimento, né, que corresponde o início de existência da nossa espécie, que é a espécie humana, tá? Então, aqui eu chamo de x, eu não sei esse valor, tá? Então, repetindo, o problema quer que você encontre nessa escala quanto que 200 mil anos corresponde nessa escala linear em comprimento. E aí ele pede algo mais específico ainda, né? Ele pede em centímetros, tá? Nós vamos achar aqui um valor em metros, porque aqui eu estou lidando com metros, né? E não tem problema, daqui a pouco, no finalzinho, a gente transforma para centímetro, tá? Galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar nada mais, nada menos do que uma regra de 3 simples diretamente proporcional, tá? Não vou usar nada mais além disso. É bem simples, tá ok? Então, a regra de 3 é essa daqui. 3,2 milhões de anos corresponde, nessa escala linear de tempo, corresponde a um comprimento de 4 metros, ok? 200 mil anos vai corresponder x metros. Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? E tem que ser diretamente proporcional, por quê? Porque aqui, né, se eu diminuo, tá tirando a minha concentração aqui, galera, porque eu começo a gravar, o vizinho começa com a furadeira fazendo obra na sua casa e agora passa um avião muito baixo aqui, tremendo a minha janela. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o problema. Tem que ser diretamente proporcional, porque se eu diminuo esse tempo na escala, o comprimento tem que diminuir, tá ok? Porque aqui, ó, eu estou lidando com 3,2 milhões de anos, correspondendo a 4 metros, tá? 200 mil anos é um tempo muito menor do que 3,2, então esse comprimento tem que ser menor, tá ok? Então, por isso que é diretamente proporcional. Se eu diminuo aqui o tempo, eu também diminuo esse comprimento, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso primeiro eu vou transformar isso aqui para uma anotação científica, tá? Por quê? Porque milhões é um submúltiplo, tá? Milhões quer dizer 10 a sexta. Então, olha só, 3,2 milhões de anos, né? 3,2 milhões de anos é a mesma coisa do que 3,2 vezes 10 a sexta anos, tá? Então, 10 a sexta aqui corresponde à unidade, né, ao milhão que nós temos aí, tá? E aí, 200 mil anos corresponde a 200 vezes 10 ao cubo, tá? 1000 também é um submúltiplo e quer dizer 10 ao cubo, tá ok? Então, eu coloco isso aqui em notação científica, aqui não está em notação científica, mas eu coloco aqui em uma base 10, tá ok? Fica mais fácil para a gente, tá? E aí, o que eu faço? Eu multiplico cruzado, né? Vou multiplicar cruzado, essa regra de 3 simples, diretamente proporcional. E aí eu vou ter o seguinte, deixa eu pegar minha tela, colocar para cá. Olha só, 3,2 vezes 10 a sexta vezes x. Olha, 3,2 vezes 10 a sexta vezes x. 200 vezes 10 ao cubo vezes 4. 200 vezes 10 ao cubo vezes 4, tá? Isso é igual a 3,2, né? Vezes 10 a sexta vezes x vai ser igual a 800 vezes 10 ao cubo, tá? Aqui, ó, 4 vezes 200 é igual a 800, ok? E aí, olha só, como eu quero calcular o valor de x, o que eu faço? Eu isolo o x, né? Antes de eu isolar o x, o que eu fiz aqui? Eu coloquei isso aqui em notação científica, certo? Eu peguei esse 800, tirei esses dois zeros e acrescentei 2 aqui nesse expoente. Então, 800 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa do que 8 vezes 10 à quinta, ok? Então, 3,2 vezes 10 à sexta vezes x, isso é igual a 8 vezes 10 à quinta. Como eu quero calcular o valor de x, né? Eu quero calcular esse comprimento aqui, quanto que 200 mil anos corresponde nessa escala?
tá? Eu isolo o x, e aí eu pego esse número 3,2 vezes 10 a sexta, coloco para o lado direito da equação dividindo, e aí eu consigo encontrar o valor de x realizando essa simples operação matemática. O que eu faço? Eu divido 8 por 3,2. Quando eu dividir 8 por 3,2, vai me dar um resultado de 2,5, tá? 2,5. Essa base 10, como é que nós fazemos divisão de mesma base, tá? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou repetir a base 10, então vai ficar 2,5 vezes 10, e aí eu subtraio os expoentes, vai ficar 5 menos 6. E aí 5 menos 6 é igual a menos 1, tá? Ou seja, x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 1 metros, tá? Então, se eu multiplicar aqui por essa base, eu encontro 0,25 metros. Então, galera, olha só, 200 mil anos nessa escala linear de tempo vai corresponder a um comprimento de 0,25 metros, tá? 0,25 metros. Sendo que não se esqueçam, o problema pede para a gente encontrar esse valor em centímetros, tá? E aí, para eu transformar de metro para centímetro, eu pego o valor e multiplico por 100, tá ok? Então, 0,25 metros é igual a 0,25 vezes 100 centímetros. E aí, quando eu multiplicar, eu vou andar com a vírgula duas casas decimais, eu vou encontrar 25 centímetros, beleza? Ou seja, 200 mil anos nessa escala de tempo que o problema criou, corresponde a um comprimento linear de 25 centímetros nessa escala, tá? Então, aqui é 0,25 metros ou 25 centímetros, e isso tudo aqui é 4 metros, né, no caso. Vocês lembram que quando eu disse que essa regra de 3 é diretamente proporcional, é justamente por causa disso, porque se eu diminuo esse tempo, aqui também tem que diminuir. Então, esse x, com certeza, teria e tem que ser menor do que 4 metros, tá? Então, por isso que é diretamente proporcional. Beleza, galera? Então, praticamente aqui não tem quase física nenhuma, né? Tem mais aí uma matemática mais simples, uma matemática básica, mas é um problema interessante, tá? A resposta correta aí do nosso problema, letra D de dado, 25 centímetros. Nessa escala, o tempo de existência da espécie humana, que é de 200 mil anos de acordo com o problema, em centímetros é igual a, tá? Letra D de dado. Valeu, galera. Fica aí resolução da questão de número 7 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, que foi feito em 2017, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês a ter entendido esse problema. Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Se você está me assistindo no YouTube, porque eu posto meus vídeos também no Instagram, eu vou deixar aqui no YouTube uma playlist, né? Aqui um card aqui em cima, com uma playlist com todas as questões de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2018 resolvidas para que vocês possam ter acesso às outras resoluções também. Valeu? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter me ouvido até aqui e espero ter ajudado. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Valeu!